Olá! Vamos falar hoje sobre a retomada das atividades presenciais. Eu tenho acompanhado e tenho visto que alguns estados, algumas cidades já estão discutindo a possibilidade das atividades presenciais iniciarem. Eles estão discutindo a ideia do escalonamento entre as crianças e adotando o ensino híbrido, que é a mistura das atividades online, não presenciais, com a atividade presencial, que seria o momento da criança ir até a escola, tirar dúvida com o professor, fazer a avaliação. Olha, eu acho essas discussões necessárias e importantes, porque nós sabemos que um momento ou outro as atividades presenciais elas terão que retornar. Mas no momento ainda não é oportuno. Mas sabemos que ainda não é o momento. Nós estamos passando por uma crise muito grande, ainda não temos o controle dessa doença, não existem remédios, não existem leitos suficientes e precisamos manter a segurança e a saúde das nossas crianças e a nossa segurança também. Então, não é o momento. Mas, quando as atividades retornarem, a gente precisa estar preparado para lidar com essa situação. Eu acredito que todos os professores estão cansados das atividades online, porque demanda muito tempo, a nossa carga horária aumentou. Então, nós tivemos que reinventar, criar muitas coisas. Infelizmente, nem todas as crianças estão tendo acesso às atividades porque não tem a internet ou por outros motivos. Então, infelizmente, esse momento da educação tem sido muito complicado. E por mais que a gente esteja tentando, fazendo o nosso melhor, sabemos da necessidade de que todas as crianças têm acesso à educação, porque a educação é um direito de todos. E, infelizmente, isso não está acontecendo. As aulas presenciais, elas precisam voltar, elas precisam da presença do professor, da presença do aluno, a interação tem que acontecer, mas no momento não é oportuno. Ainda é muito cedo, ainda é muito precoce para que as atividades presenciais sejam retomadas. Vamos falar um pouco sobre as dificuldades. Imagine só, no período que nós estamos passando, houve afastamento de professores, demissões em massa de contratos, não só de professores, mas como profissionais de outras áreas que trabalham na educação, como no administrativo, como o pessoal que cuida da limpeza, do lanche, enfim. Imagine quando as atividades retornarem já com esse déficit. Então, imagina da dificuldade. Você que é professor, que sabe da sua realidade, que sabe da dificuldade que é trabalhar, imagine voltar a trabalhar faltando pessoas na equipe. E essa vai ser uma dificuldade enfrentada por muitas escolas. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da higiene, sobre a responsabilidade da criança, do uso da máscara. Então, nós professores que estamos na linha de frente, sabemos o quanto isso é complicado. As crianças, principalmente as pequenas, elas não têm responsabilidade sobre o material que elas trazem para a escola. Então, o professor tem sempre que auxiliar, colocar o nome, pedir para que a família coloque o nome, porque perde muita coisa e a gente tem que ficar ali lidando com essa situação. Então, imagine ter o cuidado com a máscara, ter o cuidado para que não empreste um copo na hora de beber água. Gente, a dificuldade é muito grande. Então, são questões que ainda não foram respondidas. Há muitas perguntas que não têm respostas. Então, essas pessoas que estão discutindo, criando hipóteses, possibilidades, precisam ouvir os professores, porque eles não estão em sala de aula,
Eles não estão na linha de frente. Quem está somos nós. Então, precisamos participar dessas discussões e colocar nossas dificuldades, porque ainda não estamos preparados para lidar com essa situação. Sabemos que essas atividades irão retornar. Eu vou falar sobre isso. Vou dar sugestões alinhadas à BNCC, que trabalha o emocional, o socioafetivo da criança, trabalhando de uma maneira lúdica, através de brincadeiras, de dinâmicas, que você pode utilizar com a sua criança quando as atividades retornarem. E vejo que isso só aconteça quando todos nós estivermos preparados para retornar às atividades com segurança. As sugestões que eu vou deixar são sugestões que eu usarei na minha atividade como professora e que você, professor, pode utilizar e adaptar conforme a sua realidade, conforme a série da sua criança, conforme a faixa etária e conforme você achar melhor fazer as adequações, tá? São algumas sugestões que eu trabalharei e quero compartilhar com você. Depois você pode até deixar no comentário o que você faria, se você faria alguma coisa diferente. Já é inscrito no canal, conhece o nosso conteúdo, está atento sempre a todas as novidades. Se você está chegando agora no canal, vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve e fique sempre atento às novidades. Essas atividades que eu vou falar para vocês, depois eu vou deixar passo a passo na playlist, você pode acompanhar lá no meu canal. Ele é dividido por categorias, tem aulas, músicas, histórias, brincadeiras, e eu vou deixar atividades para fazer pós-pandemia, atividade de volta às aulas, atividades que trabalham o emocional da criança. São sugestões que você pode utilizar e adequar conforme a sua realidade, tá bom? Antes de você pensar na volta às aulas, quando isso acontecer, quando estivermos preparados, a primeira coisa que você tem que pensar é no seu maior instrumento de trabalho, que é você mesmo. Você precisa se preparar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente para receber essas crianças. Então, neste período que nós estamos afastados das atividades presenciais, cuida de você, da sua saúde, do seu emocional, faça um exercício, cuidado na sua alimentação, pratique algum tipo de esporte, leia, ouça músicas, tente ocupar seu tempo fazendo atividades que relaxem e te dê prazer. O desafio quando a gente retornar às atividades vai ser muito grande. Se você está achando que as atividades online têm sido difícil, o trabalho tem sido dobrado, que é uma realidade, agora imagine quando as atividades voltarem. Nós temos alunos que estão assistindo às aulas online, que têm um acompanhamento da família. Mas também temos alunos e crianças que não estão tendo o acompanhamento da família, não têm acesso à internet. Então, imagina quando as atividades retornarem, a diferença que vai ser isso. Outra coisa muito importante que você tem que pensar antes de planejar a sua aula. Essa informação é muito importante. Por isso que você deve ficar atento, compartilhe esse vídeo com outros professores para que eles possam pensar muito bem antes de planejar as atividades. Tem professor que está aí desesperado, pensando, quando começar, eu tenho um monte de conteúdo para colocar em dia, vou ter que correr, fazer isso, fazer isso. Gente, pensa bem, presta atenção no conselho, na dica que eu vou te dar. Por onde começar? Você vai começar trabalhando o afetivo, o emocional dessa criança. Esse é o ponto de partida. Não tem outro, não tem conteúdo, não tem nada. O principal vai ser trabalhar o emocional dessas crianças. Por quê? Porque tem crianças com realidades diferentes.
Nós temos crianças, graças a Deus, que têm o acompanhamento da família, que tem a presença, que os pais estão numa situação econômica estável e que não sofreram tanto com esse isolamento. Mas isso não é a maioria. Nós temos realidades diferentes. Nós temos crianças que são de famílias desfavorecidas, famílias que ficaram desempregadas, mães, pais perderam os empregos, tem famílias que só conseguiram alimentação porque recebeu doação de vizinho, de parente, de amigo, ou até mesmo da própria escola, que ajudou, dando algum tipo de alimento com a ajuda da prefeitura, do município, do estado, enfim. São crianças que os pais tiveram que procurar emprego e ficaram à mercê de outras pessoas sem nenhum cuidado com elas, porque foi uma coisa muito improvisada, muito em cima da hora, as creches, as escolas fechadas, sem mês, então tiveram que ficar com parentes, com amigos, com vizinhos e sofreram abusos psicológicos, abusos físicos, isso até mesmo da família. Tem famílias que os pai e a mãe não tinham paciência de ensinar essa criança, então essa criança sofreu violência psicológica, violência física, para que pudesse fazer atividade, para que pudesse fazer atividade. Então, imagina como vai vir essa criança para a sala de aula. Imagina o psicológico, o emocional dessa criança. Você vai receber na sua sala de aula crianças de todo jeito, com todo tipo de realidade. Então, você precisa estar bem psicologicamente, emocionalmente, para lidar com essa dificuldade. Você não pode ignorar isso e começar a ensinar como se nada tivesse acontecido e querer que a criança aprenda e, sabe, e achar que ela não vai, que tudo que ela passou quando ela esteve isolada, quando ela esteve afastada da escola, quando ela ficou sendo cuidada por outra pessoa, quando o pai e a mãe às vezes gritou, bateu para que ela fizesse atividade, você não vai querer que ela volte para a sala de aula como se nada tivesse acontecido e vai aprender a ler, escrever, fazer tudo o que você deseja. E isso não vai acontecer. Você precisa ter a sensibilidade de trabalhar o emocional dessa criança. Você precisa acolher essa criança, você precisa receber essa criança, você precisa ter empatia, você precisa se colocar no lugar dessa criança. Então, presta atenção nessas ideias que eu vou te dar, nessas sugestões. Depois comenta, deixa no comentário o que você faria diferente, acrescenta com novas sugestões e não esquece de compartilhar esse vídeo com outros professores que estão perdidos ou que estão já preocupados o que fazer quando as atividades presenciais voltarem. Compartilha com outros professores para que eles tenham acesso a essa informação. E o melhor de tudo, para que as crianças desses professores tenham uma atividade diferenciada, uma atividade realmente voltada para o emocional dessas crianças. E as atividades que eu vou propor, as sugestões que eu vou dar, são atividades fáceis que qualquer pessoa pode fazer e eu tenho certeza que vai se encaixar bem na sua sala de aula. Independente se você trabalha na rede privada ou na rede pública, são sugestões simples que vale a pena fazer. É o princípio por onde você deve começar, tá bom? Isso quando estivermos preparados para retornar. Sugestão que eu digo para você fazer o seu planejamento quando as atividades retornarem é isso aqui, olha só. Eu fiz de uma maneira bem didática para que você possa entender e compreender por onde você vai começar. Esse é um sistema que eu gosto muito de usar no meu dia a dia, que é fazer as prioridades, dar preferência para as prioridades, aquilo que é urgente. Então, quando você for começar o seu planejamento, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa ensinar, você vai separar por 3 cores: vermelho, amarelo
e verde. Você vai pegar o seu planejamento, ver aquilo que você já trabalhou, o que precisa ser trabalhado, por onde começar, o que trabalhar com a criança, por onde começar e vai listar aqui das prioridades. Uma das prioridades, como eu já falei antes, é o emocional dessa criança. Você precisa acolher essa criança e trabalhar o afetivo dela. Então, você vai listando aqui, ó, o vermelho são as prioridades, o que é urgente, emergente, não pode esperar. Então, é por aqui que você vai começar. E eu já dei a dica que o emocional dessa criança. Depois que você trabalhar o emocional dessa criança, com as atividades e as sugestões que a gente vai falar agorinha, você vai fazer o quê? Um diagnóstico, que é por onde o nosso planejamento começa. Você vai fazer uma atividade diagnóstica com essa criança, com a sua turma, e aí depois você vai fazer um levantamento do que a criança já sabe, do que a criança precisa aprender, do que você precisa reforçar, e aí vai vir para o amarelo, que são as coisas importantes que tem que ser feita, mas pode esperar, porque o primeiro já falamos, que é o emocional dessa criança. E por último, nós temos aqui o verde, que são as coisas que você vai fazer ao longo do tempo, que você vai fazer ao longo do ano, se der tempo. O que você colocar aqui, se não der tempo de trabalhar tudo, quando as atividades retornarem, vai ficar para o ano que vem, para o ano seguinte. Não se culpe, não se desespere, não queira carregar o mundo nas costas sozinho. A responsabilidade da criança, ela não é só sua, é da escola, é da família, do estado. Não se preocupe. Você vai fazer o seu melhor dentro da sua possibilidade. Você vai listar o que é emergente, que tem que ser trabalhado. Você vai listar aquilo que é importante e que você vai trabalhar à medida que você cuidar do emocional dessa criança. E o que não puder ser trabalhado este ano, infelizmente vai ficar para o ano que vem, para a série seguinte. Você vai relatar tudo isso num documento, no seu planejamento, no conselho de classe. Tudo isso tem que ser documentado. Isso é muito importante para o professor. Tudo que você fizer tem que ser documentado, tem que estar anotado, registrado. Nunca se esqueça disso. Documente tudo aquilo que você fizer. Isso é muito importante para o seu trabalho, para a organização da escola e para a família também, tá? Feito isso, vamos agora para atividades que trabalham o emocional da criança. A primeira atividade que eu vou colocar aqui para vocês é esse rostinho aqui. Olha só, que bacana. Com esse rostinho aqui, você vai trabalhar o emocional, fazer uma rodinha de história com a criança e vai trabalhar as emoções com ela. Você pode criar histórias fazendo esse rostinho, o que deixa triste, o que deixa alegre. Eu vou deixar também na minha playlist, na opção Histórias Interativas, uma historinha bem curtinha que você pode contar com esse rostinho. Olha só como ele é. Eu utilizei aqui um isopor para ficar mais durinho e vários rostinhos. Tem o feliz, tem o com raiva, tem o de susto, de medo, tem aqui chorando, tem aqui do apaixonado. Então, para fazer esse material aqui, o que eu utilizei? Um papel amarelo mais durinho. O rostinho eu fiz com papel, uma coisinha diferente para destacar. E a ideia dele é isso aqui, ó. Você vai precisar de círculos. Você pode fazer esse círculo usando um prato como molde e fazendo as carinhas, triste, feliz, alegre, com medo, para que você possa trabalhar o sentimento da criança de forma lúdica, numa forma geral, sem invadir. Porque tem crianças que ela não sabe nomear o que ela está sentindo, ela tem dificuldade de falar, de se expressar. Então, você não vai invadir o espaço dela, você vai respeitar a individualidade. Você vai trabalhar o emocional de forma lúdica, de forma coletiva, e depois você vai dando atenção para aqueles alunos que forem chegando em você, sempre respeitando o espaço do outro. Você tem que trabalhar o afetivo dessa criança, você tem que trabalhar o emocional, mas você tem que respeitar o momento dela. Você não pode forçar as coisas. Isso tem que
ocorrer naturalmente. E você sabe, você que é professor, que existem crianças que têm mais confiança, mais proximidade com o professor do que com a própria família. Tem crianças que devem estar ansiosas, esperando que as atividades retornem, porque na escola ela se sente segura, porque na escola ela tem uma professora, um professor que escuta, que dá atenção. Então, espere que isso vai acontecer naturalmente, tá bom? Para fazer essa carinha, você vai usar o círculo, como eu falei, vai desenhar o rostinho e aí você vai dobrar, fazendo isso aqui, ó. Todos os rostinhos você vai dobrar. E aí você vai usar o círculo como base. A sugestão que eu dou é para que você utilize um isopor, um papelão, para ficar com a base mais durinha. Nessa base você vai colar um palito, pode ser um palito de churrasco, espetinho. E aí você vai colando o rostinho depois que você fizer. A hora que você tiver feito o rostinho, você vai dobrar ele dessa forma. E aí você vem aqui e cola só a primeira parte. Eu vou colar aqui mostrando para vocês. Você vai colar só essa parte aqui, ó. Põe cola aí direitinho e cola essa partezinha. Então, vai ficar desse jeito, olha só. O círculo maior, como eu falei, que vai ser a base. E nessa base você pode colocar um papelão ou um palitinho de churrasco. E aí o rostinho que você desenhou, você vai colocar aqui dobradinho. E aí você dobra aqui e vai vir com o próximo rostinho. Que vai ser a mesma coisa. O mesmo tamanho do círculo que você utilizou. Você vai colocar cola, olha só. E aí você vai colar dobradinho aqui, ó. A hora que você vai virando, vai vindo os outros rostinhos. Então, eu fiz aqui só o modelinho para que você tenha uma ideia e possa fazer aí com a sua criança. Então, vai ficando assim, olha só aqui ó, o rostinho, olha só como vai ficar. Eu coloquei até com cores mais fortes, que é para você ver bem. Então, vai ficar um rostinho aqui, à medida que você vira, vem o outro rostinho, e aí vai vindo novos rostinhos que você vai colando, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Você só vai colar a parte de cima aqui que você dobrou. E vai fazendo como se fosse uma sanfoninha, vários rostinhos. E no final vai ficar desse jeito aqui, ó. Alegre, com raiva, chorando, com dor e apaixonado. Esse rostinho você vai utilizar o ano inteiro, trabalhando com a criança, numa rodinha, contando historinhas, trabalhando sempre questões afetivas. O que deixa ela feliz, nesse momento, o que te faz feliz. Aí você vai mostrando o rostinho para a criança, conta alguma historinha. Eu vou deixar várias opções aqui que você pode fazer utilizando esse rostinho, tá bom? Se você quiser, você pode incrementar, colocar um cabelinho, fazendo um menininho ou uma menininha. Fica a seu critério, tá bom? Outra coisa também interessante que você pode fazer com os maiores é uma dobradura do coraçãozinho. É esse aqui, olha só. O coraçãozinho com medo. Deixa eu colocar aqui mais pertinho para vocês verem. Um coraçãozinho com raiva, um coraçãozinho triste, chorando, um coraçãozinho feliz. Para fazer esse coraçãozinho, é a mesma ideia do bonequinho que eu mostrei. Você vai fazer moldes de coraçãozinho. E aí você vai pedir para que a criança desenhe um rostinho triste, um rostinho alegre, um rostinho com medo. Deixa ela desenhar, tá? Você pode entregar o coraçãozinho, uma folha com vários coraçõezinhos e pedir para que ela recorte e faça o rostinho, tá? Isso aqui é uma sugestão para os maiores. Como eu trabalho com o segundo ano fundamental, então essa é uma sugestão que eu também vou fazer com as minhas crianças. Eu pensei assim, já entregar impresso para elas uma folha nessa corzinha aqui vermelha, com o modelinho do coraçãozinho, para que elas recortem e façam as carinhas, trabalhando os sentimentos. Depois que elas recortarem, aí eu ensinaria o passo a passo do que elas vão fazer. Depois que fizer a carinha, elas vão dobrar-se no meio, ó, dobrando todos os coraçõezinhos.
E aí você vai auxiliando a criança a fazer a sanfoninha, que é do mesmo jeito do rostinho. Você vai usar um aqui como base e você vem e cola o outro aqui. Vou colar aqui mostrando para vocês. Depois que dobrar, você vem com a cola, põe aqui do ladinho e vai fazendo como se fosse boninha. Olha só, o coração vai ser a base e os outros vão vindo aqui, ó, e colando. E aí você vai fazendo vários coraçãozinhos e vai colando. Então, cada coraçãozinho vai mostrar como que a criança tá. E ela pode ficar com esse coraçãozinho para falar sobre as emoções, sobre os sentimentos. Se ela não quiser falar, ela só pode mostrar como que ela tá se sentindo. Então, isso aqui vai ficar com ela que vai fazer, que vai produzir e vai ficar com ela. Você pode fazer também num tamanho maior e contar histórias, falando sobre os sentimentos, de onde vem os sentimentos, falar sobre o coração, né? Então, é uma ideia que você pode utilizar trabalhando o afetivo da criança. Uma outra sugestão é essa aqui, ó. Você pode fazer o desenho de um menino ou uma menina e você vai cortar aqui na lateral e desenhar vários rostinhos nessa fita e aí você vai passando e vai mudando a feição do bonequinho, que você pode utilizar para cantar, para contar historinhas, e você vai passando com o rostinho. Outra coisa também bacana que você pode fazer, e é uma coisa também que eu vou fazer com os menores, é isso aqui, olha só. Uma rodinha da conversa e falar sobre várias coisas que deixaram triste no passado ano. Isso aqui que eu utilizei como embalagem, pintei com tinta guache, tentei improvisar. Mas provavelmente eu faria com EVA amarelo, bem grande, sabe? Mas como a gente não tá podendo sair e comprar esses materiais, eu improvisei com o que eu tinha em casa. E aí você faz uma rodinha com a criança e fala sobre esse momento que passou, das coisas tristes que aconteceram, mas que esse momento passou, foi passageiro, e os sentimentos também são passageiros. Que a tristeza, ela vem, mas ela vai embora, ela não permanece na nossa vida. Então faz uma rodinha com a criança, canta uma música com ela, fala tchau, tchau, tristeza, vai embora a tristeza, vamos começar de novo, vamos fazer algo diferente. Traz uma música divertida, uma música alegre e vamos dar um sorriso. E aqui você mostra um sorriso para a criança. Eu improvisei aqui com o material que eu tinha, só para dar uma sugestão, uma ideia para você fazer aí com a sua criança, usando sua criatividade, o material que você tiver, que vai ser muito bacana. E aí você vai cantando com a criança, conta uma história, fala de coisas felizes, que deixam ela feliz. Então, traz um sorriso, põe um sorriso no rosto dessa criança. Mesmo que a gente não possa ter o contato físico com a criança, um abraço, mas através do olhar, através da história, da doçura, da suavidade da sua voz, da palavra de ânimo que você vai dar para essa criança, ela vai se sentir acolhida. Então canta com ela, mostra um rostinho feliz e tenta colocar um sorriso, trazer alegria para essa criança. Tem também algumas músicas bacanas que você pode trabalhar com a sua criança. Uma sugestão que eu dou é a Cara de Quê? Eu vou deixar essa música também disponível no meu canal, na minha playlist com o nome Músicas, tá? Depois você confere uma música que vai ser bem legal para você trabalhar com a sua criança. E outras atividades que eu tiver, que eu for pensando alguma coisa, pesquisando, eu vou sempre colocar lá, eu vou sempre deixar lá como sugestões para que vocês possam fazer e adaptar conforme a realidade de vocês. Mas esse é o começo. Vocês vão começar trabalhando o emocional dessa criança, trabalhando o afetivo. Depois desse momento, aí sim, você faz um diagnóstico e começa a planejar um conteúdo, correndo atrás do prejuízo, mas sempre leve em consideração o afetivo, o emocional dessa criança.
Porque uma criança com traumas, uma criança que passou por problemas, por dificuldades, ela vai voltar com bloqueios emocionais, bloqueios de aprendizado. Então, isso vai ser muito difícil. Se você começar o seu trabalho inserindo conteúdo, inserindo texto, leitura, interpretação, matemática, e não trabalhar o afetivo dessa criança, não trabalhar o emocional, você vai estar dando um tiro no seu pé. Presta atenção. A criança, quando ela retornar às atividades, elas não estão vindo das férias. Elas estão vindo de um período muito longo de um isolamento social. São crianças que não tiveram contato com livros, contato com aprendizado, contato com educação. São crianças que passaram por traumas. A partida deve ser o emocional dessa criança. Esse é o principal desafio seu, é trabalhar o emocional, é cativar, é conquistar. E aí depois você vai trabalhar o conteúdo. Então, o ponto de partida é trabalhar o emocional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das sugestões. Deixem no comentário o que você faria de diferente, como você vai adaptar para a sua realidade. E acompanhe as postagens, atento todas as novidades que a gente vai colocando no canal. Se também tiver alguma dúvida, me segue no Instagram, @alenildacarvalho, e acompanhe as postagens. Você também pode interagir, seja muito bem-vinda, pode me mandar mensagem. Quem tem me acompanhado, o carinho que eu tenho e que eu respondo todo mundo. Se eu ainda não te respondi é porque são muitas mensagens, mas sempre eu reservo um tempinho para estar lendo os comentários, as perguntas, pessoas que têm entrado em contato comigo pelo Instagram, tirado dúvidas, enfim. Sempre que eu posso, eu estou respondendo e ajudando da melhor forma que eu posso. E eu também aprendo muito com vocês. Esse canal aqui tem sido uma troca de experiência muito grande. À medida que eu vou ensinando, compartilhando o conhecimento que eu tenho, eu também vou aprendendo e crescendo muito com os comentários, dicas e sugestões de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e acompanhem os próximos vídeos.